Eu não acredito que eu vou falar sobre isso aqui. Mas eu vou. Porque é um assunto meio tabu, assim, as pessoas procuram não falar, até por vergonha, né? Uma mulher contar para outra e tal. E normalmente a mulher, ela sempre acha que o problema é dela. Ela fez alguma coisa errada, ela não é atrativo o suficiente, não é bonito o suficiente, tem defeitos. A gente sempre leva a coisa para nós. Mas, na verdade, pode ser por vários motivos. Eu elenquei 4 motivos principais aqui, que eu acho que vocês vão concordar comigo. O primeiro é o seguinte: você conheceu lá o camarada, tá saindo com ele, tal, tal, tal. Só que ele fica muito ansioso, porque tem homem que é ansioso, assim como mulher. E ele fica ansioso para dar aquela furunfada com você. Então ele quer tanto, tanto, ele tá com tanta vontade, que essa ansiedade dele atrapalha completamente, ele não consegue. Chega na hora, o bicho não levanta nem por um decreto. A coisa não vai, gente. Não vai. Essa é a primeira coisa. Então, assim, não é culpa sua, tá? O ideal é você dar uma incorporada na fofa, né? Tem jeito? Não tem. Você dá uma de fofa, fingir que tá tudo bem, né? Fala, vem aqui, querido, vamos dar uma deitadinha aqui. Não dramatiza, não faz aquele escândalo, porque é pior, né? Nem faz aquela cara de decepção olhando para aquela criatura morta, né? Mas você pode fazer a fofa, esperar que ele se recupere, se acalme e a coisa vá. Muito bem, essa é a primeira coisa. O segundo ponto que pode fazer um homem não funcionar na hora, vamos supor, você já namora com ele há algum tempo, é casada, e de repente ele começa a dar umas falhadas. Isso também acontece, por exemplo, se ele está com um problema na vida financeira dele ou na vida profissional. Então, pressões, medos, inseguranças. Ele foi demitido do trabalho, está sem trabalhar. Então, isso pode influenciar diretamente lá o meninão. O meninão não vai funcionar direito. Às vezes funciona, às vezes não. Isso pode acontecer também. O terceiro ponto, gente, é de fato um problema físico. Pode acontecer algum problema físico que impede uma ereção ou sustentar uma ereção. Isso também acontece, mas é um número muito pequeno, tá? É, o problema físico em si. Ainda mais em rapazes mais jovens, né? Então, é um problema que a gente praticamente descarta. E a quarta coisa é um problema mental. Esse problema mental eu divido em 2. O problema mental, por exemplo, pode vir de uma depressão. Homem em depressão tem dificuldade em ter uma ereção. Fato. Por isso, quando o homem chega falando, não, porque eu estou depressivo, eu estou em depressão, estou tomando remédio para depressão, só que te come e não quer te assumir o relacionamento, na verdade não tem depressão nenhuma aí, tá, gente? Porque homem que está com depressão, o piu-piu não levanta, tá? Mesmo porque os remédios para depressão, eles mexem com a libido. Então, o homem não consegue ter, né? Ele fica sem vontade nenhuma. A depressão faz isso mesmo, tá? A segunda coisa que pode acontecer também, e que é uma coisa muito comum, que me assusta bastante, e eu acho até que deveria ter mais estudos sobre isso, é um tema muito pouco falado, que é o vício. Alguns psiquiatras tratam isso como vício, outros não, falam que é um desvio mental mesmo, e falta de caráter. Mas, enfim, é o vício, por exemplo, em filme pornô e vício em sexo. Isso leva, muitas vezes, o homem a ficar viciado em ver coisas na internet, videozinho que ele recebe pelo WhatsApp, e comumente ele entra na internet diariamente para assistir esses filmes, e aí ele acaba se masturbando, né? Batendo uma, como a gente fala. Só que é o seguinte, no começo está tudo muito bom, está tudo muito bem, não vai afetar nada. Com o tempo, conforme ele vai fazendo, e a tendência desse homem é ele fazer cada vez mais, né? A masturbação. Só que a intensidade da mão dele é diferente da elasticidade de uma vagina. Completamente diferente, né? A mão, o punho, ele tem muito mais força. Então, o pênis acaba se acostumando com o movimento e com a intensidade do movimento, com a força, né? A pressão que é feita no membro. Olha o que eu estou falando aqui, meu Jesus. A pressão no membro, não vou nem fazer o gesto. A pressão no membro, quando ele vai estar com uma mulher, ele sente excitação, ele fica excitado por ela, ele sente desejo por ela, atração. Só que o pênis tem a ereção, só que ele não consegue manter. Por quê? Na hora que ele penetra na mulher,
como a pressão em cima do membro não é a mesma que a mão, o piu-piu acha estranho e acha que é para naná. Acha que é uma casinha para ele naná, uma caverninha. E aí ele dorme, ele não consegue efetuar o ato sexual em si. Isso é muito comum, gente, e vocês não têm a noção da quantidade de mulheres que me procuram relatando esse tipo de coisa. Algumas delas já sabem que eles fazem isso, que eles se masturbam constantemente. Às vezes, muitas vezes o parceiro fala, ela sabe disso. Mulheres que são casadas com homens assim, que ao invés dele manter relação sexual com a própria esposa, ele fica na internet todo dia assistindo filminho pornô e batendo uma. É triste demais, né? Porque isso mexe muito com a autoestima da mulher. Porque ela fala, nossa, então eu sou uma porcaria, né? Porque se ele prefere ficar vendo filme na internet a estar com uma mulher de verdade, então quer dizer que eu devo ser horrorosa, não sou atrativa, ele não tem desejo por mim, não sou desejável. Não é isso que todo mundo pensa, só que isso não tem nada a ver com a mulher. Isso tem a ver, com a cabeça do cara. Realmente é um desvio mental, ele precisa procurar um especialista, precisa procurar um profissional da área, um psiquiatra. Muitas vezes é feito, eles entram com medicamento, tem que fazer terapia, tem que fazer todo um acompanhamento para que o membro, né, deixe de ter o estímulo da masturbação e volte a ter o estímulo natural, que é com a penetração na mulher. Então, assim, eu acho que a internet, ela é ótima, né? Ajudou a gente a se encontrar aqui, a gente conversar aqui todo dia, né? Então, a gente tem acesso a materiais, a lugares que a gente, se fosse fisicamente, teria muito mais dificuldade, né? Teria que gastar mais para ir até o lugar. Então, a internet foi ótima para isso. Em contrapartida, apareceram doenças novas, doenças mentais novas. Essa, por exemplo, que antigamente não tinha, né? Porque para você assistir um filme, você tinha que ir na locadora para alugar o vídeo, né? Hoje não. Hoje você entra num Xvideos da vida, num RedTube, enfim, você entra em qualquer desses sites e você tem acesso a milhares de vídeos de vários tipos, do jeito que você quiser. Então, o que aconteceu é que muito homem ficou assim. Então, você mulher que está me assistindo aqui, você tem que ficar atenta a esses sinais. Porque não é normal um homem, por exemplo, ter uma ereção e não conseguir manter uma relação sexual, né? Ou ficar naquela coisa meia bomba, né, que a gente chama. Fica nem lá nem cá, aquela coisa meio mais ou menos. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais e aí, obviamente, aprender a lidar com isso, né? Porque uma conversa nesse quesito é fundamental, com muito jeito. Porque normalmente o homem que começa a ter isso, ele também começa a ficar depressivo, uma coisa está ligada à outra. Porque ele se incomoda com isso, ele não gosta de fazer isso ao mesmo tempo, ele viciou na coisa. Então ele não consegue sair. Então isso cria uma angústia, ele começa a fugir do sexo. Toda vez que ele tem que dormir com a parceira, ele quer fugir disso, ele inventa que ele está passando mal, que ele está com enjoo, que ele está com isso, que ele está aqui, tem que trabalhar. Tudo para não ter que enfrentar. Então, a conversa, a sinceridade, o diálogo no relacionamento é muito importante. A mulher tem que falar, olha, eu estou achando isso estranho. Está acontecendo alguma coisa? Né? Isso tem que acontecer. Porque ficar sem furunfar a gente não quer, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso, tá bom? Então, atentas ao sinal. Tenha um ótimo final de semana. Até segunda.